Primeiramente, responde por que ele não está divulgando quem é seu parceiro de sparring. Segundo ele, revelar o nome de um parceiro de sparring é o mesmo que revelar toda a estratégia de luta. Ele acredita que é melhor se preparar minuciosamente e manter a estratégia para si mesmo, em vez de se gabar aqui e ali sobre ter lutadores do UFC americano como parceiros de sparring. Park Shin entende a perspectiva de Dad Jun, mas menciona que Dad Jun não respondeu exatamente a pergunta que ela fez. Então Dad Jun basicamente diz a ela que é uma pessoa tóxica, que está aqui apenas para a fama e a viralidade. No entanto, Shamu discorda e diz a todos que Dad Jun está apenas com ciúmes dele. Como um júnior, Shamu se oferece para dar algumas dicas a Dad Jun caso ele queira se tornar famoso como ele. Shamu até diz que a luta deles trará de volta a fama perdida de Dad Jun, já que ele finalmente está lutando contra a maior sensação da Coreia. Dad Jun ouve isso e se levanta para calar a boca dele. Chuo impede Dad Jun de agir impulsivamente na coletiva de imprensa, dizendo-lhe para agir profissionalmente na frente dos jornalistas. Dad Jun percebe que Shamu está apenas tentando provocá-lo, então ele se controla e continua ouvindo o que o cara tem a dizer. Shamu continua e pergunta a Dad Jun por que ele está curioso sobre os irmãos Chandler, mesmo quando isso não deveria ser um assunto digno de discussão. Ainda assim, Shamu continua a explicar por que trouxe seus parceiros de sparring dos Estados Unidos, alegando que os lutadores do UFC coreano não eram adequados para serem seus oponentes de sparring. Antes que cada um dos lutadores de MMA coreanos fique ofendido, Shamu explica que a UFC está deliberadamente tentando impedi-lo de conseguir um parceiro de sparring. Ele revela que todas as academias pertencentes à UFC estão se recusando a contatá-lo e é por isso que ele ficou despreparado para a luta. Dad Jun nega imediatamente, dizendo que a UFC nunca faria tal coisa, mas Shamu afirma que a UFC é realmente tão patética e até afirma ter provas para suas acusações absurdas. Primeiro, ele pede AOS repórteres que façam uma pesquisa em todas as academias pertencentes à UFC, prometendo-lhes que, se investigarem um pouco, conseguirão evidências facilmente. Dad Jun fica irritado com as palavras de Cha, o que só deixa mais claro que a UFC tem algo a ver com isso. Então Shamu lidera os repórteres e sutilmente revela que Dad Jun causou a ruptura do ligamento de um lutador e quase acabou com a carreira dele. Claro, esse lutador não é outro senão Kak Jin-man, que foi o único disposto a fazer sparring com Cha. Isso solidifica a acusação de Cha, que é que tanto Dad Jun quanto a UFC estão tentando se livrar de seus parceiros de sparring. Felizmente, Shamu conseguiu os irmãos Chandler como parceiros de sparring, enviados diretamente por Dave White, o chefe do UFC. Shamu expressa sua gratidão à AOS Irmãos Chandler, afirmando que ambos são lutadores de MMA incríveis e alegando que ele será capaz de treinar o máximo possível graças a eles. Ele então se volta para Dad Jun com uma expressão mista de desgosto e raiva e promete fazê-lo pagar no octógono pelo que ele fez às pernas de Jin-man. Dad Jun não responde às provocações de Shamu e sai silenciosamente depois de bater na mesa. Pouco depois, Shamu é pesado e passa na classe peso médio com seu peso de 186 libras. Por outro lado, Dad Jun, que obviamente deveria ser um lutador peso pesado, também passa na pesagem, pois perdeu mais de 20 libras graças ao seu treinador Mero Dolce. Isso significa que Dad Jun ganhará secretamente essas 20 libras pouco antes da luta, o que lhe dará uma grande vantagem devido à diferença de peso. Mas Shamu não se preocupa com isso, pois está confiante de que ainda será capaz de derrotar Dad Jun de qualquer maneira. Logo depois, o presidente da UFC, Young Jil, realiza o evento pay-per-view da luta entre Dad Jun e Cha, atingindo seu pico de sucesso ao vender quase 18 ingressos, o que não é surpreendente, pois todo esse dinheiro vem de Shamu, que se tornou uma verdadeira mina de ouro para Young Jil. Esta é também a razão pela qual Young Jil não pode simplesmente se livrar dele, então ele quer mantê-lo sob seu controle e espera que Dad Jun o derrote tanto que seu ego desapareça. Quando os dois lutadores entram no octógono, o apresentador faz uma breve entrevista com Shamu e Dad Jun antes do início da luta e começa perguntando a Dad Jun qual é o seu plano de jogo para a luta. Dad Jun, claro, não oferece nada em resposta, pois todas as suas estratégias são privadas, ao que Shamu comenta que lutadores que planejam em segredo sempre tendem a ser espancados. Ele revela claramente seus planos, dizendo que pretende tornar impossível para Dad Jun sair do octógono em suas próprias pernas. Isso deixa claro que Shamu vai mirar nas pernas de Dad Jun, mas Shamu não se importa que sua estratégia agora esteja exposta e ainda acredita que pode usar sua força bruta para quebrar todos os membros de Dad Jun, mesmo que ele tente o seu melhor para bloqueá-la. Shamu continua a falar mal, então o apresentador encerra a sessão de entrevistas e inicia a contagem regressiva para o início da luta. Quando o oficial inicia a luta pelo título dos médios, os dois lutadores tomam suas posições para a batalha feroz. Dad Jun entra correndo para evitar qualquer ataque surpresa, mas Shamu imediatamente o contra-ataca com um chute baixo no joelho esquerdo, causando um grande golpe inicial. Como o atual campeão agoniza de dor com esse simples golpe, a multidão fica chocada ao perceber que está testemunhando o poder do novo campeão dos médios em ascensão. Dad Jun recua rapidamente
novamente e começa a mostrar sintomas claros de que sofreu uma quantidade significativa de dano com o chute baixo na panturrilha. Enquanto isso, a jornalista, que nunca deixa de comparecer a essas lutas pay-per-view, faz seus comentários. As arquibancadas dizem que Jun ganhou repentinamente de 4 a 7 quilos em um dia. Ela presume que deve ser por causa de um tratamento com o pacote IE, que por algum motivo não é proibido no UFC, porque claro, eles são UFC. Ela também percebe que essa mudança de peso transformou Dead Jun em um lutador meio pesado, o que significa que ele deve ser capaz de pressionar Shamu facilmente se usar seus movimentos com cautela. No entanto, seu colega acredita que o aumento de peso e força também prejudicará a velocidade geral de Jun, tornando-o mais lento, o que significa que Shamu ainda tem uma chance nesta luta, de acordo com eles. Então, é apenas uma questão de tempo até que as coisas se revelem e Shoko seja o verdadeiro peso médio dominante. Enquanto os dois conversam, Shamu dá um chute baixo mortal na panturrilha de Dae-gun novamente, para fazê-lo perder o equilíbrio. Dead Jun, que percebe que suas pernas certamente serão quebradas se continuar deixando Shamu atacá-lo com esses chutes mortais, decide arrastá-lo ao chão para fazê-lo parar. Ele agarra Shamu para forçá-lo a cair, mas Shamu escapa e vai para outro chute na perna. Desta vez, ele rapidamente agarra a perna de Sha, antecipando o ataque, e desvia do próximo chute alto abaixando-se. Mas Shamu não para, e fingindo um golpe no corpo, ele dá outro chute mortal na perna da frente de Dead Jun, mostrando que é realmente um mestre do Muay Thai. Dead Jun recua para respirar e percebe que sua perna esquerda já está em chamua devido aos danos consistentes que vem recebendo, e isso só o deixa mais animado para bater em Sha, ou um pirralho insolente, como gosta de chamá-lo. O treinador de Dead Jun diz a ele que deve mirar na cabeça de Shamu em vez de perder tempo. Então Dead Jun se refoca e se aproxima de Shamu apenas para ser rapidamente afastado com um soco seguido de um jab massivo no rosto, forçando-o a recuar. Shamu começa a literalmente afastá-lo com seus socos extremamente rápidos. Dead Jun coloca as mãos na frente do rosto para bloquear os ataques e USA sua frente para contra-atacar os socos de Cha, mas Shamu os desvia facilmente, pois é muito mais rápido e mostra como está relaxado contra o atual campeão dos médios. Dead Jun tenta criar uma nova tática, pois está falhando em acertar um único golpe em Cha, então ele vai para um chute semelhante ao estilo de Shamu, e ao aplicá-lo, Shamu o aguenta facilmente, dizendo que seu chute é lento e úmido como uma lesma. Ao fazer esse comentário absurdo, Shamu desorienta Dead Jun e depois o chuta bem no estômago, seguido por um jab falso e outro chute baixo na panturrilha da sua já em Shamu a perna esquerda. Essas técnicas implacáveis de Shamu fazem Dead Jun lutar para mover sua perna esquerda, e assim que tenta recuperar a compostura, Shamu dá outro chute baixo que faz o campeão gritar de dor. Desta vez, o campeão atual não consegue ficar de pé devido aos danos que suas pernas sofreram, e quando cai no chão, Shamu rapidamente o agarra e entra em um clinch, uma posição usada para controlar o oponente. Enquanto Dead Jun luta para se mover, Shamu aproveita o momento e diz que vai garantir que ele nunca mais consiga andar com suas pernas pequenas. Logo depois de dizer isso, Shamu empurra Dead Jun para longe e o lança com um chute giratório. E, quando avança para encher seu rosto de socos pesados, o gongo toca, encerrando o primeiro round da luta. Mostra como Dead Jun está desanimado pela diferença de habilidade entre ele e a estrela em ascensão. Durante o intervalo do round, Shamu aproveita seu tempo antes de se sentar no canto, pois não está nada cansado, enquanto do outro lado, Dead Jun está em uma condição perigosa, pois parece não saber como lidar com a situação. O treinador de Shamu o parabeniza pelo primeiro round dominante e garante que o primeiro round será dele com uma pontuação quase perfeita. Shamu também sabe disso, mas expressa que realmente não se importa com as pontuações desta vez e deixa claro com um sorriso maligno no rosto que seu único objetivo é quebrar as pernas Dead Jun e fazê-lo desmaiar. Enquanto isso, Yang Gil, o presidente do UFC, não consegue acreditar nesta reviravolta repentina, vendo seu trunfo sendo manipulado assim pelo cara que ele mais odeia. Ele só montou essa luta no começo para que Dead Jun pudesse bater tanto em Shamu que ele mal conseguisse viver, mas agora que Dead Jun se mostrou bastante inútil, Yang Gil fica decepcionado com ele e lhe dá um olhar muito severo. Dead Jun percebe que seu chefe está chateado com ele, então pergunta a seu treinador pessoal, Moro Dolls, o que ele acha que deveria fazer para vencer contra essa versão aparentemente imbatível de Shamuel. Em resposta, Dolls aconselha Dead Jun a evitar os chutes de Shamu o máximo possível, dizendo que se continuar a receber danos como no primeiro round, suas pernas vão desistir antes que sua mente o faça. Dead Jun, que já sabe disso, pede a Dolls novamente que lhe forneça uma estratégia sólida que funcione contra Sha. Dolls lhe conta a nova estratégia, que permanece desconhecida para nós por enquanto. Sha, por outro lado, se pergunta quantas vezes terá que humilhar Dead Jun para se livrar de seu enorme ego. Ele permanece vigilante para fazer Dead Jun desistir e se anima para o segundo round da luta. Quando o árbitro começa a contagem regressiva, todos na plateia torcem por eles curiosamente, querendo saber quem sairá como o melhor lutador neste round. A luta recomeça com o atual campeão, Dead Jun, adotando a postura ortodoxa, apesar de sua perna esquerda estar
estar quase quebrada. Shamu se pergunta quanto mais Dead Jen conseguirá aguentar apenas com a perna direita, e para obter respostas, ele vai para outro chute baixo, mas desta vez Dead Jun contra-ataca dobrando a perna, o que faz com que a canela de Shamu colida contra seus joelhos. Ele sente uma dor imensa, pai. Jun, que agora tem um plano claro, faz Shamu perceber que ele não pode mais depender daqueles chutes baixos mesquinhos. Falando de mesquinhez, pai Jun decide recorrer ao boxe sujo para dominar este round e agarra Shamu pelo pescoço antes que ele possa se afastar. Ele começa a socar Shamu com o punho direito, enquanto o restringe de ganhar qualquer distância. Shamu percebe que Jun está tentando acertar um corte KCK, então ele tenta chutá-lo para longe, mas Dead Jun USA a mesma estratégia de bloqueio de chutes para contra-atacar e o restringe completamente com uma técnica de grappling. Desta vez, ele não deixa Shamu ir tão facilmente e o derruba no chão com toda a força, graças à grande diferença de peso entre eles. Logo depois, ele assume a posição de montada para repetir o que aconteceu no evento Real Fighter e começa a socar Sha. Shamu rapidamente rola para o outro lado e esconde o rosto usando a técnica de sprawl, pois não pode se permitir ficar tonto ao ser golpeado no rosto. Ele imediatamente se arrepende de subestimar Jun e tenta elaborar uma estratégia de contra-ataque, mas Dead Jun não perde tempo e, agarrando-o por trás, começa a socar a parte de trás do pescoço. Não só isso, o campeão BW, que não é conhecido por fazer finalizações, tenta um estrangulamento agressivo. Shamu se liberta de alguma forma do aperto de Dead Jun, pois ele é muito mais magro e provavelmente está suado, e graças a isso, ele ganha outra chance de redenção. Ele, claro, não aprende com seus erros, pois não é Tony Stark, e tenta mais um chute baixo em Dead Jun, que bloqueia com outro bloqueio de chute. A plateia, junto com os comentaristas, não entende por que Shamu está se esforçando tanto, mesmo que claramente não esteja funcionando. E enquanto Shamu continua usando o mesmo movimento repetidamente, eles percebem que talvez seja porque Shamu realmente deseja quebrar as pernas Dead Jun. Fica ainda mais preocupante quando Dead Jen USA o bloqueio de chute para bloquear quase 20 chutes baixos de Cha, fazendo Dead Jun questionar se Shamu levou uma pancada na cabeça ou algo assim. Mas ele logo começa a sentir a dor em sua própria perna, percebendo que, embora Shamu também esteja sendo severamente danificado, o pequeno dano de cada chute bloqueado se acumulou em um número maior devido à quantidade de vezes que foi usado. Não importa o que Jun continue usando a estratégia, ele avança diretamente em Shamu com a intenção de derrubá-lo no chão. Ele revela que sua perna esquerda está completamente dormente, o que significa que será perigoso para ele se Shamu acertá-lo com outro chute baixo. Então ele utiliza sua única perna funcional ao máximo, chutando Shamu nas costelas com o joelho direito, seguido por um rápido jab e o empurra contra as grades. Com Shamu completamente encurralado, o campeão fica confiante demais em suas habilidades, o que leva Shamu a socá-lo com seu golpe característico, fazendo-o perder o foco. Ele quase imediatamente antecipa um chute baixo, mas Shamu não lhe dá essa satisfação e o soca no rosto, desestabilizando-o. Só então ele vai para um chute baixo perfeito na panturrilha. Jun desesperadamente salta em Shamu para realizar um movimento de submissão, mas Shamu leva a melhor sobre ele e lança outro chute baixo perfeito. Dead Jun rapidamente se reorganiza e bloqueia o próximo chute baixo de Sha, mas isso ainda causa um dano significativo, pois sua perna esquerda já está completamente deformada. Quando a perna esquerda de Jun começa a parecer que vai explodir devido ao grande inchaço vermelho, fica claro que ele não poderá mais se mover se outro chute baixo acertar. Ele também percebe que terá que ser hospitalizado se as coisas continuarem assim, e porque ele não quer dar a Shamu essa satisfação, considera se render enquanto planeja uma revanche no futuro. Mas antes que ele possa fazer isso, Shamu se aproxima para um soco, então ele vai bloquear, cometendo seu maior erro. Sha, é claro, finge e vai para outro chute baixo, quebrando completamente os ossos de Jun. Enquanto Jun fica chocado com o espetáculo, Shamu o soca no rosto, espalhando sangue por toda parte, fazendo-o desmaiar e vencendo a luta com um nocaute limpo. Com a luta incrível chegando ao fim, Dead Jun é levado imediatamente para tratamento médico, enquanto Shamu é aplaudido pela plateia, não apenas pelo público ao vivo, mas também por todos que estavam assistindo a luta na TV, começando a considerá-lo o novo campeão dos pesos médios. O próprio pai de Shamu não acredita que seu filho, que antes era gordo e incompetente, tenha se tornado o rei do UFC. Até mesmo a jornalista, que não tem nada mais para fazer na vida, fica boquiaberta, pois não consegue acreditar o quanto Shamu é um espécime raro. Talvez ela também queira um pouco disso. Sha, o novato de 17 anos que ainda não se formou no ensino médio, se torna o novo campeão dos pesos médios, derrotando Jun em menos de 4 minutos nesta luta pelo título e é premiado com o cinturão de campeão dourado. Um lembrete rápido é que ele jogou apenas 3 lutas oficiais do UFC e já se tornou a cara de todo o UFC. O presidente do UFC, Jun Young-gil, vem realizar a cerimônia de entrega do título pessoalmente e após colocar o cinturão de campeão dos pesos médios em Sha, ele aplaude com um sorriso falso óbvio, enquanto o xinga com todas as palavras de baixo calão coreanas de seu dicionário. Claro, como presidente, ele não pode mostrar seus sentimentos desagradáveis aqui, pois isso definitivamente levaria a ser atacado pelo público em geral.
real. Então ele continua aplaudindo e sorrindo enquanto morde os próprios lábios. O apresentador faz uma rápida entrevista com Shamu e pergunta como ele se sente agora que se tornou o campeão dos pesos médios após jogar apenas 3 lutas no UFC. Shamu pega o microfone para responder e, com um sorriso um pouco malvado, repete o que disse antes da luta, em vez de responder à pergunta do entrevistador, e lembra à plateia que cumpriu a promessa que fez a eles, pois quebrou a perna de Dad Jun conforme prometido. Ele continua com suas provocações e explica o quanto sente pena de Jun, não por sua incompetência, mas porque ele nasceu como um perdedor, um cão que não tem outro propósito além de fazer o que seu dono manda. E falando sobre esse dono, Shamu se vira para o presidente Yang Gil e pergunta se ele se lembra do favor que lhe pediu depois que venceu. Evento Yang. Gil afirma não se lembrar do que Chess disse, então Cher repete e lembra Yang Gil que ele pediu especificamente para deixá-lo enfrentar um oponente forte, mas ele não acha Shamu que encontrou adversários formidáveis ainda. Por isso, acredita que o presidente não cumpriu seus desejos, e como Shamu só se juntou ao UFC para lutar contra o lutador de MMA mais forte e claramente não tem interesse em ganhar títulos, ele pede novamente a Yang Gil para encontrar o oponente mais forte, afirmando que Jun era um fraco. No entanto, como não há lutadores mais fortes no nível médio, Shell abandona imediatamente seu título de campeão peso médio e anuncia a todos que ele mudará para a categoria de peso meio pesado para que possa lutar contra oponentes mais fortes. A multidão não acredita no que está ouvindo, já que tal fenômeno nunca ocorreu onde um lutador escolhe se mover para um nível superior logo após ganhar o título. Muitos na plateia até começam a chamar Shamu de louco, dizendo que ele não está pensando direito, mas logo percebem que apenas um macho man frio tomaria tais decisões absurdas em sua carreira. Eles começam a torcer para este jovem lutador em uníssono. Shamu interrompe a sessão de aplausos e novamente pergunta ao presidente Yang Gil se ele vai lhe proporcionar oponentes mais fortes do que o fraco Jun. Ele então joga o título de peso médio aos pés de Yang Gil, dizendo-lhe para encontrar alguém que possa vencê-lo. Yang Gil fica completamente furioso com o ato desrespeitoso de Sha, mas se controla e permanece em silêncio, pois sabe que se falar, estará em grandes apuros. Por outro lado, a luta UFC entre Shamu M e Handa Jun se torna viral no YouTube e explode com milhões de visualizações, atraindo muitos mais espectadores internacionais que se perguntam se Shamu será recrutado em breve pelo Western Fighting Championship, LUFC. Mas antes disso, Sha, é claro, terá que conquistar o campeonato de peso meio pesado e derrotar o atual campeão Ja Kangju, um completo monstro em sua própria liga. Voltando à perspectiva de Sha, ele expressa seu próximo objetivo, que é conquistar o cinturão da categoria peso meio pesado, e devido ao apoio do público, o presidente do UFC, Yang Gil, concorda em permitir que ele chegue ao nível superior. Mas antes disso, ele coloca Shamu contra um lutador japonês chamado Inu Tenshin para a luta de defesa do título, já que o cinturão de peso médio não pode ser simplesmente abandonado ou jogado fora assim. Embora Tenshin não tenha nenhum histórico no UFC, ele é campeão de torneio de um dos institutos afiliados ao UFC e é por isso que Yang Gil espera que ele consiga vencer Shamu e se tornar o novo rosto desta organização. No entanto, a decisão de Yang Gil é recebida negativamente pelo público em geral, pois eles não querem que Shamu enfrente ninguém. Seu assistente gerente lhe diz para reconsiderar sua decisão, pois a imprensa não os deixará em paz. Mesmo assim, Yang Gil permanece firme em sua decisão, pois não quer que sua amada organização seja dirigida por Sha, a quem considera um louco imprudente. Ele afirma que Tenshin é diferente dos lutadores que Shamu enfrentou até agora, porque enquanto lutadores como Won Dai, Ibrahim e Dad Jun se especializavam em MMA estilo wrestling, Tenshin é um típico atacante que também tem excelentes habilidades de boxe. Então, se ele conseguir vencer Sha, Yang Gil acredita que finalmente poderá colocar uma coleira no pescoço do cão que late. Alguns dias depois, uma coletiva de imprensa é realizada para a luta de defesa do título entre Shamu e Tenshin, onde todos os jornalistas se concentram em fazer perguntas a Tenshin, já que ele é quase uma entidade desconhecida. Eles perguntam se Tenshin assistiu à luta pelo título de Shamu e, em caso afirmativo, qual é sua opinião sobre essa luta. Tenshin admite que Shamu é de fato um bom lutador e afirma que achamos que a luta pelo título foi impressionante, mas que isso não importa para ele, pois ele confia em suas próprias habilidades e acredita fortemente que será capaz de vencer a próxima luta contra Sha. Ele também dá sua própria opinião sobre a decisão de Shamu de mudar de divisão e afirma que acredita que Shamu deve ganhar o direito de fazer isso, e ele terá que vencê-lo primeiro antes de alcançar esse objetivo. Mas ele não acha Shamu que será uma tarefa fácil, pois se considera um grande lutador e também subestima Shamu de forma respeitosa. O jornalista pergunta a Shamu por que ele não trouxe seu novo cinturão de peso médio com ele hoje, e em resposta, Shamu simplesmente explica que já jogou fora o cinturão de peso médio, pois acredita que não tem valor real, e como seu objetivo é passar para um nível de peso superior para que ele possa lutar em lutas de peso meio pesado, ele acha Shamu que o cinturão só irá segurá-lo no passado. Após explicar seu raciocínio, Shamu se volta para Tenshin e pede desculpas antecipadamente,
dizendo que embora sua luta seja uma luta pelo título, ele mesmo só a considera como uma luta de promoção para chegar ao nível superior. Tenshin ri alegremente ao ouvir isso, pois gosta do fato de que o atual campeão está cheio de desejos e paixão, então ele aguarda ansiosamente pela luta, esperando que algo incrível saia como resultado. Shamu percebe que seu oponente desta vez é bastante humilde e bastante entediante, o que faz com que ele perca ainda mais o interesse pela luta. Sua luta inútil de defesa de título logo acontece, e quando começa, ambos os lutadores tocam os punhos, mostrando respeito mútuo um pelo outro. Ao mesmo tempo, os irmãos Chandler, Ben e Kyle participam de um podcast onde afirmam orgulhosamente que consideram Shamu como seu irmão mais novo e mostram sua pequena preocupação. A luta contínua, de acordo com a pesquisa deles, mostra que 10SH tem habilidades bem afinadas de boxe e cenoura, mas, devido às habilidades de boxe próprias de Chaz, que não são brincadeira, eles não acham que ele terá dificuldades para lidar com um novato japonês. E como antecipado, Shamu acerta em cheio e lindamente Tenshin com um jab mortal. Assim, a tensão permanece, derrubado inconsciente no chão com um único golpe, fazendo a multidão perceber que Shamu é realmente uma fera diferente. Com esta vitória fácil, ele prova suas habilidades para ir a um nível mais alto, mas não fica satisfeito com os resultados da luta, pois está desapontado que Yang Gil, mais uma vez, falhou em igualá-lo a um oponente forte. Shamu faz pouco uma vez mais, chamando a atenção para como essa luta foi inútil e completa perda de tempo. Ele chama Yang Gil de Sir e exige mais uma vez uma luta no nível mais alto dos meio-pesados o mais rápido possível, pois as coisas têm se tornado entediantes para ele. Ele promete estar pronto na próxima semana se Yang Gil conseguir encontrar um até lá. Enquanto a tensão diminui, um vídeo atual de Chaz interpretando o One Punch Man explode no YouTube, onde as pessoas começam a amaldiçoar Yang Gil por não fazer sua parte do trabalho corretamente. Começam a considerar a UFC uma organização perdedora e de baixa qualidade por causa de como sua gestão é estranha. Essa notícia chega aos ouvidos de Yang Gil, que revela que está constantemente de olho nos vídeos online. Com raiva, ele joga seu tablet longe ao perceber que a imagem de sua organização está caindo porque Shamu Muel tem vencido consecutivamente sem dificuldades. Assim, Yang Gil se vê diante de uma escolha: enviar Shamu para o nível dos meio-pesados ou arruinar para sempre a imagem de sua organização prestigiada aos olhos do público. No pior cenário, Yang Gil decide chamar o principal lutador do nível dos meio-pesados, o campeão JQ. Ele convoca Dead Jun para seu escritório, e assim que pergunta como ele está, Dead Jun percebe que seu chefe o convocou aqui hoje apenas para se livrar de Cha. Ele diz a Yang Gil para não se preocupar, prometendo que colocará Shamu de volta em seu lugar. Dave White, presidente da WFC, comenta sobre os resultados das lutas mais recentes de Shamu Mel no Twitter, dando dicas claras a seus seguidores de que pretende assinar com Xiamu para a WFC. Seu post sobre Shamu chama a atenção dos irmãos Chandler, que ficam animados ao saber que Shamu certamente virá para a WFC mais cedo ou mais tarde. Ambos, Kyle e Ben, que são bastante formidáveis na WFC, têm uma reunião onde discutem sua visita à Coreia do Sul e quanto aprenderam com um lutador coreano chamado Shamu Mugol. Aparentemente, eles também aprenderam a socar Kagyu, graças a Cha, que lhes ensinou seu movimento característico. Em seguida, discutem a possibilidade de Shamu entrar na WFC num futuro próximo. Graças a essa entrevista online, os espectadores da comunidade ocidental conhecem esse lutador coreano forte e impressionante, que nem sequer é adulto ainda, mas já terminou sua carreira de 3 lutadores. Um desses caras tem se esforçado ao máximo para deletar os vídeos online em que ele é espancado por Cha, mas como isso se tornou viral ao longo do tempo, se tornou quase impossível para qualquer cara de TI fazer a tarefa. Ibrahim, por outro lado, se transformou em um verdadeiro fracasso ao revelar ter TEPT severo por causa de Cha, o que parece ter tido um efeito sério em sua vida cotidiana. Mas sua condição não se compara à de Dead Juns, que precisará de pelo menos 2 anos para se recuperar de uma lesão na perna. Alguns podem considerar isso como karma, pois ele foi o primeiro a fazer os parceiros de treino de Chaz sofrerem. 2 repórteres de notícias falam sobre qual será o próximo passo de Shamu e como as mudanças de peso vão afetá-lo a longo prazo em sua carreira. No entanto, Shamu não participa dessas tolices teatrais, pois está ocupado se preparando da melhor forma possível para sua próxima luta em sua academia pessoal. Ele se pergunta quais habilidades deve aumentar agora que seu nível médio de habilidade é B+. Os irmãos Chandler o visitam na academia porque querem passar um tempo com seu irmão coreano de outra mãe. Kyle dá a Shamu alguns conselhos essenciais sobre a divisão dos meio-pesados para garantir que ele não seja dominado por oponentes maiores. Ele sugere que Shamu comece a levantar peso morto de uma certa maneira para aumentar sua resistência e, ao mesmo tempo, desenvolver músculos. Assim, Shamu começa seu levantamento convencional de peso morto e surpreende ambos os irmãos, pois eles não conseguem acreditar em quanto peso esse jovem levantou. Shamu facilmente levanta 500 libras, afirmando que parece leve, e começa a levantar peso morto com facilidade, o que mostra que ele tem uma força monstruosa.
perigosa. Ben fica preocupado que a velocidade de Shamu diminua se ele continuar aumentando seu volume muscular com o supino, então ele aconselha Shamu a focar novamente em aumentar sua velocidade, pois essa é a chave diferenciadora na classe dos meio pesados. Se Shamu aumentar muito seu peso, acabará perdendo sua velocidade. Para testar se Shamu já perdeu sua velocidade ou não, Ben propõe que eles sparem por um momento, e quando termina, ele percebe que subestimou seriamente o atual campeão dos médios da UFC. Ben aponta os erros críticos de Shamu em suas técnicas, como sua tendência a ficar muito ofensivo. Ben, por outro lado, sugere que Shamu comece a levantar pesos pesados, mostrando a ele como fazer corretamente. Ele começa a se acostumar com isso, fica mais flexível com seu treinamento e agradece AOS Irmãos Chandler por sua imensa ajuda mais uma vez. Kyle aprende sobre a próxima luta de Shamu contra Kangju, mas antes de sua vez, seu parceiro de treino, Sik Jin-man, enfrenta o campeão ao retornar ao octógono, apenas para ser derrotado por Kyu de forma literal. Mas diferente de Jun-Kyu, Kyu se mostra um grande esportista e oferece a mão a Sik Jin-man, ajuda-o a se levantar e diz que se divertiu sendo parte da luta curta, mas intensa. O entrevistador impede Kang de sair e pergunta o que ele vai fazer logo depois de sair do octógono. Shamu diz feliz ao entrevistador que, embora não tenha nada em mente no momento, adoraria ouvir o que seu treinador tem a dizer sobre essa luta. O entrevistador então pergunta se ele ouviu falar de um lutador chamado Sha, que acabou de anunciar que vai subir para o nível médio no UFC. Em resposta, Kang responde que sim, ouviu falar dele e expressa sua vontade de lutar ao lado de Shamu no ringue em um futuro próximo. Kang então se aproxima rapidamente da câmera ao vivo e, olhando diretamente para ela, sabendo que Shamu deve estar assistindo ao vivo, diz a ele que lutar no nível peso pesado no M não é brincadeira de criança, então deseja sarcasticamente a Shamu todo o sucesso, dizendo para ele se preparar bem se não quiser uma cicatriz em seu rosto bonitinho. Sha, que revela ter assistido essa luta ao vivo, não pode acreditar na arrogância do campeão peso meio pesado, mas o que ele acredita ainda menos é no fato de que CF Jin-man acabou de ser espancado assim e foi enviado ao hospital junto com uma suspensão médica de 4 meses, apenas por um soco, já que a luta de Jin-man era uma luta pelo título. A próxima vez que a luta pelo título vai acontecer será em 6 meses ou 1 ano, o que dá a Cham tempo mais do que suficiente para treinar seu corpo. Mas como ele não tem parceiros de treino dignos, já que os irmãos Chandler voltaram para os Estados Unidos da América, ele se volta para seu único amigo, aka irmão mais velho, e pede para treinar com ele pelo menos uma vez. O cara, é claro, relutantemente se recusa, pois sabe que ninguém como ele tem chances contra o atual campeão peso médio do UFC. Shamu promete que tudo ficará bem, mas o Sr. Keno sabe com certeza que não será, então sugere que Shamu participe de um torneio de artes marciais do dojo. Seguindo o plano, Shamu vai para o dojo, mesmo que claramente seja uma piada feita por seu H, e se prepara para mostrar suas habilidades de jiu-jitsu. Por causa dessa aventura repentina, o menu do sistema aparece depois de anos e atribui a ele uma missão de luta para desencadear o Rei Escorpião e ganhar o título de campeão no nível absoluto por um total de 3.000 pontos. Algumas das pessoas no dojo reconhecem Shamuel como um lutador de MMA, fazendo-os pensar no que esse novato está pensando ao vir aqui e participar de uma competição de jiu-jitsu. Eles presumem que esse jovem Brad arrogante está subestimando o jiu-jitsu só porque agora é famoso, então eles estão confiantes de que ele vai falhar nas primeiras rodadas. Os primeiros combates de chás nos níveis absolutos, que é uma das categorias mais difíceis e onde estão os lutadores mais competentes de jiu-jitsu, fazem os outros participantes terem certeza de que o rosto do UFC vai perder aqui, mas tudo isso é especulação e uma vez que a luta começa, o oponente de Shamu imediatamente começa a subestimá-lo, cometendo seu maior erro e avançando como um cabeça de bloco burro. Shamu desaparece no ar com sua super velocidade, agarra seu oponente pela perna, faz ele cair no chão e o domina, o que lhe garante 3 pontos segundo as regras de jiu-jitsu e USA um movimento de finalização nele, que acaba com seu oponente desistindo facilmente. Com essa vitória impressionante, Shamuel se destaca como vencedor em apenas 9 segundos e mostra a todos que o estavam subestimando que ele tem um ótimo conhecimento fundamental de jiu-jitsu. O resultado permanece o mesmo na segunda luta de Sha, onde ele derrota seu oponente ainda mais rápido em menos de 7 segundos, e também na terceira luta, onde vence em 14 segundos. Alguns dos participantes percebem que Shamu não está focando em ganhar pontos, e sim prestando toda a sua atenção em capturar finalizações dos oponentes, o que lutadores de jiu-jitsu não fazem convencionalmente. O sistema de pontuação no jiu-jitsu é que você ganha 2 pontos por queda, 2 pontos por varrida, 2 pontos por controle de joelho na barriga, 3 pontos por executar uma passagem de guarda e 4 pontos por montada e pegada nas costas, e vencer a luta geralmente depende desses pontos se você não conseguir fazer seus oponentes desistirem. Mas a estratégia de Shamu parece ser exatamente essa, já que faz seu quinto, sexto e sétimo oponentes desistirem também, terminando todas as suas lutas com velocidade relâmpago. Conforme Shamu sobe facilmente nas fileiras, isso se torna uma preocupação
para os outros competidores, pois não podem deixar alguém com apenas uma faixa branca vencer toda a competição. Um dos concorrentes mais fortes e bastante ignorantes, chamado Sick Hall, prevê por puro acaso que as vitórias de Shamu se tornaram puramente estatísticas e prevê que ele perderá sua próxima luta, pois será contra ninguém menos que ele mesmo. Em breve, a luta deles começa com Siak Ho, um ex-vencedor desta competição, de um lado, enquanto um faixa branca sem experiência, o lendário lutador de MMA Shamu Mugo, fica do outro lado. Shamu fica chocado ao ver a forma física de Kako. Ele se torna ainda mais intimidado ao ver um caminhão literalmente correndo em sua direção, então desta vez, ele fica mais cuidadoso do que nunca. Kako, que expressa desesperadamente seu desejo de fazer Shamuel, o arrogante, conhecer seu lugar, tenta rapidamente derrubá-lo no chão para lhe ensinar uma lição, mas Shamu bloqueia facilmente, mostrando sua força física, e tenta contra-atacar com uma queda. Mas por causa do peso pesado de Coco, chefe não consegue fazê-lo mover um músculo sequer, e acaba sendo pego no estrangulamento de guilhotina do grandalhão. Nessa posição, qualquer outra pessoa desistiria, mas não Sha, que estrategicamente consegue escapar apertando o quadril e virando o corpo para longe, escapando com sucesso do estrangulamento de Cial. Ele não solta Kako e segue executando uma chave de braço nele. Mesmo com a pegada de Shamu tão forte como sempre, Kako mostra sua força assustadora e tenta levantar Shamu enquanto ele está na chave de braço, então Shamu rapidamente muda sua posição para contra-atacar e adiciona também suas pernas, tentando um estrangulamento de crocodilo. Desta vez, Kako não consegue escapar e desiste, deixando Shamu como o vencedor invicto mais uma vez. Suas vitórias consecutivas chamam a atenção de um lutador em particular, que sorri de forma ameaçadora enquanto o observa atentamente, antecipando que em breve estarão lutando um contra o outro. Jason se classifica para as rodadas finais do torneio, onde enfrenta uma pessoa chamada K, que parece tê-lo reconhecido. Sha, é claro, não se lembra de Kun, a quem ele derrotou uma vez no evento de lutador real, então Kun decide descontar toda a sua frustração contra ele hoje, aproveitando a oportunidade que lhe foi apresentada. A luta de K contra K para sua honra começa, mas como ele nem é um personagem secundário nesta história, ele é destruído por Sha, que o golpeia para todos os lados e no final faz com que ele desista também. Desta vez, Shamu não termina a luta humilhando Kahun, mas o parabeniza por ter se tornado muito mais forte do que antes e mostra um bom espírito esportivo em relação a ele, o que finalmente alivia sua frustração. Após vencer o torneio, o menu do sistema recompensa Shamu com 3.000 pontos por completar a missão dada com tanta facilidade. Shamu se pergunta se deve assumir missões mais desafiadoras. O treinador-chefe da principal escola de jiu-jitsu do Brasil, chamado Arthur, que observou Shamu de perto durante todo o torneio, se aproxima dele para conversar e o elogia por ter habilidades tão grandes. Shamu reconhece Arthur como uma pessoa famosa no MMA e imediatamente se curva em respeito, agradecendo pelos elogios. Mas Arthur revela que não o abordou apenas para trocar elogios e revela sua intenção de lutar diretamente contra ele. Sha, é claro, não recusa o pedido, pois adora aceitar desafios e humildemente pede para que esse prodígio lhe ensine algo valioso na luta deles. Os espectadores que assistiram a esse evento, por meio de uma transmissão ao vivo não oficial, se perguntam se Shamu enlouqueceu ao escolher competir com um mestre literal de jiu-jitsu que, embora seja um lutador aposentado de mais de 40 anos, ainda é cheio de experiência e glória. Em todo caso, a luta não oficial entre Shamu e Arthur começa, com Arthur imediatamente ganhando controle total sobre Shamu com seus movimentos rápidos e precisos. Mas Shamu escapa depois de reposicionar-se e consegue assumir a posição de montada, indo e vindo com suas técnicas perfeitas. Arthur começa a sorrir largamente, pois não consegue acreditar na habilidade de Sha. Arthur não se segura mais, pois sabe que não pode derrotar Shamu dessa forma, então decide mostrar seu verdadeiro poder e rapidamente reverte suas posições torcendo seu corpo. Shamu copia sua técnica e faz o mesmo para escapar de seu controle, deixando tudo em um impasse. Arthur aumenta a distância entre eles e finalmente considera Shamu verdadeiramente digno, o que também o faz pensar se ele será um oponente decente para lutar contra seu filho Lucas, que também esteve observando o torneio. Mas antes de qualquer coisa, Arthur usa outro movimento de submissão rápida chamado Dea Guard em Cha, que é uma técnica derivada de uma famosa popularizada por um homem chamado Ricardo de Araújo. Usando essa técnica exata e outra chamada bolo, Arthur aparentemente conseguiu sua faixa preta, o que deixa Shamu em uma posição perigosa ao perceber que se Arthur conseguir executar o bumbolo, ele está acabado. Para evitar isso, ele também usa bumbolo contra Arthur, levantando-o com sua força pura, já que é inferior em termos de movimentos técnicos, e o joga no chão. Mas Arthur, mais uma vez, mostra sua experiência no campo e prende as mãos de Shamu em um movimento de submissão novamente, com movimentos muito mais ágeis. Shamu fica completamente imobilizado e quase perde a consciência, mas porque não quer perder, ele usa o poder de Anam e se levanta enquanto Arthur continua executando o movimento de submissão. Arthur não consegue acreditar que esse jovem tem tanto plot armor e continua segurando forte, sem entender por que Shamu está se esforçando tanto para vencer, mesmo
mesmo que não ganhe ou perca nada se simplesmente desistir como um homem. Isso mostra a vontade inabalável de Shamu de vencer em todas as suas lutas e sua teimosia, que lembra a Arthur de seus próprios dias de juventude. Então, Arthur rapidamente nocauteia Shamu antes que ele estoure todos os seus vasos sanguíneos e o deixe inconsciente numa posição de joelhos. Embora Arthur vença essa luta, ele percebe que Shamu é um filhote de dragão que, se bem cuidado, pode se tornar um verdadeiro monstro em sua própria liga. Momentos depois, Shamu acorda e fica envergonhado ao perceber que perdeu para o velho que, embora um mestre, está aposentado. Ele começa a chamar suas habilidades de não tão boas o suficiente e decide praticar jiu-jitsu ainda mais intensamente para não passar por essa humilhação novamente. Arthur se aproxima dele novamente e agradece por mostrar um grande espírito esportivo na luta deles. Surpreendentemente, ele se ajoelha e se curva diante de Shamu na frente de todos como sinal de respeito, e Shamu rapidamente faz o mesmo. Arthur agradece novamente a Sha, pois é por causa dele que ele teve um gostinho de uma luta apaixonada depois de muito tempo. Ele também pede desculpas a Shamu por ter se deixado levar, culpando Shamu ao mesmo tempo. Arthur convida Shamu para visitá-lo no Brasil, pois se interessou por ele, mas antes que Shamu possa considerar se tornar aprendiz de Arthur, o filho de Arthur, Lucas, o interrompe. Lucas diz que se Shamu se tornar aluno de Arthur, ele será colocado em um verdadeiro inferno de prática. Arthur repreende Lucas por assustar Shamu sem motivo, mas como Lucas não está mentindo, pai e filho discutem por um momento. Eles param momentaneamente quando Arthur percebe o quanto Shamu está visivelmente confuso. Então, Arthur apresenta Lucas a Shamu como seu filho, dizendo que Lucas também é lutador de MMA da FFC do Brasil, que tem recebido propostas de recrutamento do BAB-UFC. O duo pai e filho brasileiros se despedem de Sha, o que também encerra a competição de jiu-jitsu. Mais tarde, Shamu recebe uma missão secreta relacionada a Arthur no menu do sistema, onde tem a oportunidade de desbloquear seu primeiro ginásio lendário, mas só se usar incríveis 10.000 pontos. Aparentemente, será um ginásio virtual, onde 5 horas lá dentro serão equivalentes a apenas 1 hora no mundo real, o que completamente atrai Sha. Ele se pergunta como vai conseguir tantos pontos. Já que atualmente só possui 5.000 assim, ele aceita uma missão de desafio aleatório para ganhar moedas, onde é designado para derrotar seu clone, um bot de classificação, no ginásio virtual. Ele vai imediatamente para seu ginásio virtual regular e pratica contra seu eu virtual, que sem surpresa o derrota completamente. Ele deixa o mundo virtual após sofrer grande dor e não consegue acreditar em quão monstruosamente forte seu próprio bot se tornou. Ele tenta novamente, mas só consegue expressar seus sentimentos dizendo H todas as vezes, pois ficou completamente sem palavras diante da diferença de habilidade entre eles. Deixe-me lembrar que o bot de treinamento geralmente é de uma classificação superior à de Shamu atual, razão pela qual ele está perdendo para si mesmo dessa forma. Mais cedo ou mais tarde, Shamu perde completamente a cabeça, começa a rir como o Coringa e considera esta missão de desafio absolutamente ridícula. Ele também percebe que, se de alguma forma descobrir como superar isso, certamente se tornará mais forte do que nunca, talvez tão forte quanto Shabab ou Conor McGregor, quem sabe. Mas, não importa o que faça, ele perde a missão de desafio repetidamente, deixando-o questionando se algum dia conseguirá melhorar, independentemente da resposta. Ele continua lutando no ginásio virtual, pois sua vontade de se tornar mais forte é inabalável. Mais tarde, no ginásio, Shamu treina com seu treinador pessoal, cujo nome pode ser completamente esquecido. Ele pergunta a Shamu por que está treinando tão intensamente e se realmente pretende lutar contra GQ, o campeão da divisão meio-médio. No entanto, Shamu explica que seu objetivo não é lutar contra Q, mas alguém muito mais forte, que é seu eu de Aha, o que é claro Shamu não pode revelar. Então, ele ri maniacamente e continua treinando, deixando seu treinador se perguntar se ele realmente enlouqueceu. Após quase 3 semanas, Shamu consegue sobreviver por alguns rounds contra seu bot de classificação A e acerta com sucesso seu primeiro chute, depois de falhar 140 vezes antes. Mas aquele chute não causa dano e envia Shamu de volta ao mundo original com mais um grande L. No entanto, isso indica que ele fez algumas melhorias, então ele continua tentando repetidamente. Durante sua 200 tentativa nesta missão, Shamu recorre a usar movimentos imprevisíveis contra seu bot, como um moinho de vento, mas acaba ficando tonto, o que resulta nele levar outro L. Então, ele volta ao mundo original, decide melhorar seus chutes e aprende e domina novos movimentos para conseguir vencer o bot de classificação A. Ele se inspira no mestre brasileiro de kickboxing chamado Pesá e discute seus movimentos com seu treinador, que parece saber tudo, mas carece em todos os aspectos de lutas reais. Shamu continua treinando quando descobre que sua luta pelo título contra GQ está marcada para acontecer logo após sua pausa de 1 mês, o que significa que ele não tem tempo a perder. Os seguidores de RFC não entendem por que Yang Jiu está apressando as coisas, já que Shamu nem sequer teve uma luta na categoria meio pesado. O que importa mais é se Shamu ganhou peso suficiente para ser considerado na categoria meio pesado também. 2 apresentadores de talk show discutem quão bom Shamuel realmente é, e um deles
deles dá sua opinião dizendo que, não importa o quanto Shamu treine em um mês, ele nunca alcançará o nível de Kangju. No entanto, o lado oposto de sua oposição discorda e compara Shamu a Conor McGregor, que também se tornou campeão da classe peso meio pesado logo após o intervalo de um mês, porque a situação dos dois lutadores é bastante similar, já que ambos subiram de nível antes da pausa de um mês. O cara Shamu que Shamu será capaz de sair vitorioso. Por outro lado, outro apresentador de TV fala sobre Sha, pois ele é atualmente o assunto quente e discute precisamente o quão desafiador será para Shamu vencer o título peso meio pesado. Ele não só terá que ganhar 20 libras de peso, mas também aumentar significativamente sua força e velocidade, o que leva o apresentador a acreditar que ele não será capaz de alcançar o nível de Dead Jun em tão pouco tempo. O apresentador também expressa sua opinião sobre como perder uma luta afeta alguém de maneira construtiva, pois ajuda a superar dificuldades com mais facilidade. Mas porque sua opinião não importa, já que ele é um personagem completamente desconhecido e sem nome, devemos nos concentrar no que Shamu está fazendo. Ele ainda está levando uma surra de seu clone de classificação A, mas pelo menos Shamu consegue se segurar um pouco contra seu clone, já que não está sendo nocauteado com um único golpe. Ele demonstra melhorias em suas técnicas de chute, mas perde novamente, pois ainda está longe do nível do bot. No entanto, ele não desiste e em sua 278 tentativa, com um de seus associados chamado Tu, que afirmou que Dead Jun não tem chance contra Shamu por causa da boa movimentação dos pés de Sha. Esta afirmação fez Dead Jun perceber que ele provavelmente estaria ferrado se não se preparasse adequadamente. Então, em vez de focar em melhorar sua própria agilidade e movimentação dos pés, ele focou em melhorar sua durabilidade para que não sofresse tanto dano mesmo após ser atingido no rosto. Devido à sua visão louca, ele consegue ver os ataques chegando em um ritmo mais lento e minimiza o dano bloqueando precisamente o caminho de onde eles vêm. Feito isso, a única tarefa restante para Dead Jun é acertar um golpe pesado, esperando que isso seja o suficiente para vencer a luta. Dentro do ringue, Dead Jun nota como os olhos de Shamu estão cheios de vida, o que o faz perceber por que o presidente da UFC estava tão ansioso para colocar uma coleira nele. Claro, o presidente usou a mesma tática que usou para convencer Jun a lutar contra Shamu e disse a ele para se livrar do cachorro indesejado em sua família de filhotes leais. E Dead Jun revela que Yang Jill também fez algo com suas luvas para ajudá-lo a vencer. Chamo também USA um par de luvas para mostrar fair play esportivo, e conforme a luta deles começa, ele cumprimenta Dead Jun com um grande sorriso, mostrando que ele tem um pouco de maneiras. Mas como Dead Jun sabe que Shamu tende a não mostrar piedade, ele não o leva de ânimo leve por um segundo. Justamente antes de ele antecipar o primeiro ataque, Che começa a golpear com golpes pesados e o ataca com uma barragem de ataques, sendo colocado sob pressão, o campeão. Chegamos ao final do resumo desse Maua. Inscreva-se e coloque o like para bater a meta de 100 curtidas.